Você já leu algum manual e quando foi fazer o que o manual dizia, você não conseguiu entender e aí teve que buscar um vídeo do produtor, um vídeo da empresa que fez o produto ou alguma instrução no YouTube explicando, e quando você viu a explicação, você olhou para o manual novamente e falou: "Ah, agora eu entendo, agora eu sei como encaixa cada peça, como cada parafuso encaixa". Isso aconteceu comigo. Eu comprei uma balança de jardim, tentei montar pelo manual, não consegui. Quando eu joguei no YouTube, eu percebi que aquela balança, aquele manual estava certo, tinha numeração, tinha A, B, C, de acordo com a instrução do que o produtor pôs no YouTube. Por um outro lado, você já passou por alguma situação onde alguém mostrou para você, solucionou o seu problema? Eu lembro de uma vez eu deixei o carro no estacionamento por trabalhar tanto e tive que recorrer ao meu sobrinho para ele buscar na minha casa a chave reserva e levar para mim. O rapaz do estacionamento pediu permissão para os donos do estacionamento, onde já estava fechado. Ele permitiu que eu saísse e meu sobrinho levou a chave e eu consegui sair, me salvando daquela situação. Hoje nós vamos ver como aconteceu com Nicodemos. Nicodemos tinha um manual, toda a lei de Deus perfeita, apontando para o Messias, mas ele não entendia. Quando ele foi abordar Jesus sobre o que Jesus fazia, os milagres, Jesus mostrou para ele o que ele precisava era uma salvação. Ele precisava de uma ajuda de Jesus para mostrar para ele o que era nascer de novo, o que ele precisava, o que realmente ele precisava. E para isso, nós vamos dividir o capítulo 3 de João em duas partes: Nova Vida em Jesus, e a segunda parte, Testemunho, do 1 ao 21, do 22 ao 36. Nicodemos, ele era um fariseu, uma autoridade, uma pessoa responsável pela lei de Deus, orientar e ensinar o povo a respeito da lei do Senhor. Fariseu, o dicionário define como membros de um grupo judaico que vivia em estrita observância das escrituras religiosas e da tradição. O fato de Nicodemos pertencer a esse grupo explica, em parte, porque ele veio Jesus à noite. Ele tinha poder, ele tinha status, reputação entre seus pares com o povo, e Nicodemos viu em Jesus alguém da parte de Deus. Valeu a pena ele passar por esse risco. Sua curiosidade, suas dúvidas, a não entender o manual da lei do Senhor, o relacionamento que ele via com Jesus e Deus e os sinais que Jesus fazia deixou ele espantado. Ele diz isso. Ele diz no verso 2: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. De acordo com o mundo judeu, um fariseu também era considerado um homem de Deus. Mas ali Nicodemos entendeu que Jesus era o homem de Deus, aquele que Deus deu alguma coisa diferente, pelos sinais e pelo que ele estava fazendo. Então Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em outras palavras, o manual não mostra o que é salvação. A salvação, para entender, precisa nascer de novo, que era o que Nicodemos precisava. Não entendeu o manual, mas sim ser salvo. Ele foi na necessidade de Nicodemos. Jesus foi na necessidade de Nicodemos. Ver o reino de Deus, nascer de novo. E Nicodemos não entende. Ele, pela afirmação dele, pela pergunta que a gente vê ali no verso 4, como alguém pode nascer sendo velho, é claro que ele não pode entrar novamente,
pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Essa afirmação e essa pergunta mostra que ele estava nos aspectos humanos, nos aspectos mesmo tentando montar alguma coisa, um manual, algo a seguir, e racional e lógico. Ele não era uma pessoa ignorante, ele conhecia muito bem a lei do Senhor, ele era um fariseu, uma autoridade. Então ele queria levar para os aspectos físicos, racional e lógico. Mas Jesus não o repreendeu por isso, pelo seu racional, pela sua lógica. Ele só ampliou a visão de Nicodemos. O novo nascimento de que Jesus estava falando, desvendando para Nicodemos, é uma nova vida, uma salvação que só Jesus pode oferecer. Todos pecamos, passado, presente e futuro, exceto Jesus. Por causa do pecado original que Nicodemos conhecia muito bem, ali de Adão e Eva, no Gênesis 3, herdamos a sua natureza pecaminosa. Nós pecamos. Há uma penalidade por isso. E devemos pagar pelo pecado. Somos responsáveis, nascemos responsáveis e seremos responsabilizados pelo pecado que a nossa natureza traz. Mas Jesus veio para tomar o nosso lugar, suportar o castigo que merecemos, sofrer a morte que estávamos destinados. Fomos levados a crer em Jesus como nosso Salvador e Senhor pelo Espírito, pois nascemos de novo. Esse encontro de Jesus com Nicodemos mostra a salvação que Jesus trouxe. A salvação vem através da fé em Jesus. A salvação é tão importante que Jesus explica isso a Nicodemos no verso 5, onde ele diz: digo a verdade, de vital importância, em outras palavras. Então Jesus diz: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer da água, ser purificado dos nossos pecados, através da fé em Jesus. Na lição da próxima semana, Jesus nos ensinará sobre a água viva que ele oferece. A água muitas vezes representa purificação. Vivifica o poder da palavra de Deus. O primeiro capítulo do Evangelho de João refere-se a Jesus como a palavra. Através da fé na palavra, na fé em Jesus, somos selados com o Espírito, o próprio Deus que habita em nós. E o Espírito de Deus permite que compreendamos a sua palavra, que entendamos esse manual, que entendamos as profecias, os profetas, a lei e onde ela termina em Cristo. É através do Espírito de Deus. Ao mesmo tempo somos selados, marcados para estar na presença de Deus na eternidade pelo seu Espírito. Através desse dom da fé, estamos eternamente seguros em Jesus. Isso significa nascer de novo, renovado hoje e viver na glória com Deus para sempre. Jesus seguiu no verso 6. Ele diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus está falando de algo elevado, algo além que Nicodemos podia compreender, ou ler, ou entender. O novo nascimento foi um evento espiritual, renascimento, ação do Espírito Santo, que levará uma vida física e gloriosa para nós no futuro e uma vida espiritual no presente. Nosso problema é que nossa carne caiu. Nossa carne significa o mundo também e as paixões do mundo. Como seres humanos, decidimos seguir o nosso próprio caminho, a rebeldia. Decidimos seguir os nossos pecados. Mas pela misericórdia e graça de Deus, Ele nos deu uma salvação. Ele foi lá para nós nos ajudar naquela situação difícil, muito mais difícil que qualquer exemplo humano possa explicar.
Tentei explicar aqui um exemplo onde eu estava preso ali no estacionamento, mas isso não chega nem perto do exemplo que é uma vida eterna longe de Deus, uma vida eterna em condenação. Não tem explicação. Coloquei aqui um caso simples, fácil, para contrastar um caso extremamente difícil de salvação. Mas Deus deu o seu único filho para nos salvar e nos substituir por conta dos nossos pecados. O seu Espírito nos dá todas as bênçãos que precisamos para amar, ouvir, aprender a palavra de Deus. Através do seu Espírito, ele nos leva com alegria através dessa vida, uma alegria que nos leva a obedecer. Seu Espírito nos ilumina para entender que somos pecadores, que desejamos o pecado, mas mesmo assim seguimos no caminho do Senhor, nos arrependendo. O seu Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8,16. Através do teu Espírito testemunhamos para o mundo, para outros serem alcançados por essa luz, por essa salvação. E no verso 7, Jesus chama a atenção, dizendo: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus está fazendo aqui um abrir dos olhos de Nicodemos, para que os profetas haviam apontado no Antigo Testamento. Nascer de novo também é entender o cumprimento das profecias e as promessas que apontavam para Jesus, a prática do manual, que ele não estava entendendo. Chegar à fé e à obra do Espírito Santo. Através de Jesus, o Espírito Santo foi abrindo lentamente os olhos de Nicodemos à realidade da palavra de Deus, à aplicação da palavra de Deus. É como entender o manual. A fé é um dom e uma obra de Deus que uma pessoa é movida a realizar e aceitar. Jesus diz no verso 8: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos que é nascido do Espírito Santo. Deus é soberano. Ele determina quando e onde choverá. Ele conhece o número de todas as coisas no universo. Conhece todos os planetas, conhece os detalhes da sua criação, as plantas, os detalhes das plantas, dos animais, dos insetos. Conhece os fios da sua cabeça. O Espírito que atrai os homens, mulheres, meninos, a fé em seu Filho Jesus. A fé no Filho Jesus. Ao mesmo tempo que não possamos e não controlamos o Espírito, há uma responsabilidade da nossa parte. Aceitamos o convite da fé em Jesus Cristo, que traz consigo vida eterna, ou rejeitamos o que Ele fez, o que Ele promete. Se escolhemos rejeitar, assumimos total responsabilidade pelos nossos pecados e suportar o castigo da morte eterna, a separação eterna. Os incrédulos vivem na ilusão que eles podem controlar as suas próprias vidas. Mas a verdade, quem governa é a sua carne, é o diabo, é o príncipe desse mundo. A única saída é colocar a fé, a esperança e a confiança em Jesus, o Messias, aquele que já veio. Cremos que ele suportou tudo, o peso dos nossos pecados e recebeu o julgamento que merecíamos. E ele ressuscitou entre os mortos. Cremos que somos habitados pelo Espírito Santo, que nos mostra que o Pai deseja. Acreditamos que ressuscitaremos com ele numa nova vida gloriosa e eterna e física, até chegarmos na eternidade. Hoje também acreditamos. Na fé, com a habitação do Espírito Santo, saberemos que vamos com Jesus para sempre.
Então Nicodemos quis ir mais longe, porque aí não bastava mais entender o simples do manual. Não era simples, era muito difícil. Mas ele quis ir mais a fundo. Como pode ser isso? Me fale em questões práticas, Jesus. E Jesus revela a sua origem divina. E aí Jesus mostra como pode ser isso. Antes, Jesus desafia Nicodemos a ser um homem que já deveria saber isso. Mas o que Jesus estava preocupado ali não era com a inteligência de Nicodemos, mas era com o coração. Então esse desafio é para penetrar o coração de Nicodemos. E Jesus faz isso. Asseguro que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Parte do problema com os fariseus era que eles estavam tão envolvidos na palavra, nas letras das Escrituras, e falharam em reconhecer que a palavra, a letra prática, era Cristo, o seu autor. Nicodemos foi um professor em Israel. Ele tinha um manual, as leis, que aqui eu estou parafraseando com o manual. Mas ele não conseguiu pôr em prática o que ensinava. Quando a prática veio, ele não conseguiu. No verso 11, Jesus usa os termos nós 4 vezes. Nós testemunhamos, vimos o nosso. Ao longo dos evangelhos, Jesus proclama que ele só fez o que viu o Pai fazer e que ele e o Pai eram um. No primeiro capítulo de João, vemos o Pai, o Filho e o Espírito trabalhando na criação. Jesus não foi um ato individual, mas ele trabalha em conjunto com o Pai e com o Espírito. Verso 12, Jesus alerta que falou coisas terrenas, e a gente sabe por os outros textos do Evangelho que Jesus usou muito coisas terrenas para explicar espiritual. E no verso 13, Jesus informa que ele é o único que temos para entender, pois ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Ele é o único. O que sabemos dos céus, o que sabemos de Deus, o que sabemos através dele. A prática viva do que a lei e os profetas apontavam. Somente ele tem essa autoridade de revelar Deus e o Espírito. Sabemos que essa obra incluía a sua crucificação e ressurreição. Versículo 14, Jesus põe mais prática nisso. Como Nicodemos pediu prática, Jesus mostrou na prática. Sabe aquele ensino que você dá, que está lá no teu manual, que Moisés, levantava a serpente no deserto para que todo aquele que tivesse sido picado por uma cobra fosse curado? Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Isso aponta para a gloriosa elevação de Jesus na cruz, sua ressurreição, que todos que olharem para Jesus na cruz e acreditar nele será salvo. Isso é a prática. E serão salvos com ele. Verso 15, esse todo que nele crê tem a vida eterna. Esse todo tem uma importância significativa. Não mais religioso, não só judeu, mas todo. Não importa origem, cor, raça, sexo, condição social, todo. Esse todo é restrito, porque tem que crer. Não é todo, mas é todo que crê. É um conjunto matemático onde o todo está inserido num todo global que todas as pessoas, cada indivíduo. Mas aqui é o todo que crê. Tem condição nesse item, e a condição é crer. Verso 16 a 18.
Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito de Deus. Amor tão profundo, que está disposto a entregar o seu Filho, que está disposto a fazer alguém sem pecado pagar por aqueles que são pecadores. Jesus era perfeito, mas ele levou o golpe por nós. Isso é salvação. Merecemos a condenação e seremos condenados se não acreditarmos. Mas Jesus oferece uma saída: acreditar nele. O seu sacrifício, o dom, a misericórdia, tudo nele, em Cristo, pela fé. O Pai removeu a sentença de morte das nossas cabeças e colocou no seu Filho. Através do poder da ressurreição, viveremos com o Pai e o Filho para sempre. Então, continuando no verso 19, temos um julgamento. Este é o julgamento. E um julgamento onde a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Usando a palavra de João, culpa pelo nosso pecado ou inocência em Jesus. É uma escolha. Nós não merecemos isso, mas Deus oferece isso. Tudo que precisamos fazer é acreditar. Não há nada mais que possamos fazer para merecer. É só acreditar. Isto é salvação. Deus, cheio de abundância de amor, oferece gratuitamente. A única coisa que merecemos é a morte. Jesus assumiu isso por nós. E através da fé, somos declarados inocentes. Pois a nossa culpa cai sobre Cristo. E recebemos uma vida eterna. Através da luz, fomos arrancados das trevas. A separação de Deus é um inferno. Mas a luz nos traz para junto com Deus. Está reservado para qualquer pessoa que se volte para Deus através de Cristo. Isso nos leva ao nosso primeiro princípio. O propósito de Jesus é a salvação do castigo eterno. O propósito de Jesus é a salvação do castigo eterno. Você entende o que Jesus fez por você? Você acredita nisso? Você acredita nele? Como saber que Jesus oferece a inocência para você, te encoraja a aceitá-lo, acreditar nele e segui-lo? Como saber que Jesus é a prática daquele manual complicado de entender? Faz com que você entenda e aceite o sacrifício de Jesus, o Salvador. Aquele que não vai te livrar de situações simples, mas vai te livrar de uma situação terrível, que não se compara, que é uma situação eterna, de castigo eterno. Como que você louva o Senhor sabendo dessas coisas? Como você volta a Ele e se junta a Ele na obra que Ele tem? Indo para a segunda parte, nós mudamos para João Batista. Não sobre João Batista, porque o trabalho, a fé, a sua devoção não estava sobre ele, mas sim para Jesus. Como vimos nas semanas anteriores, João Batista aponta muito bem para Cristo. Assim como Jesus, João teve discípulos. Se você lembra, dois dos discípulos que estavam com João, e quando João batizou Cristo e falou que era o Cordeiro de Deus, esses dois discípulos foram seguir Jesus. Embora não tenha sido o batismo da salvação, mas o batismo do arrependimento do pecado é necessário para a salvação de um crente, e era o que João praticava. Então João está batizando em uma parte do rio e Jesus estava batizando na outra parte. E os discípulos de João viram isso como um problema e foram ter com João com uma visão mundana,
uma visão míope. Versículo 26 diz: Mestre, aquele homem que está contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. João não tinha uma visão mundana nem míope. João tinha uma visão celestial, porque o Espírito Santo estava sobre ele. A visão de João nunca foi apontar para si, mas para aquele, o único que poderia salvar. João teve seu papel no reino, um precursor. E ele sabia exatamente o seu papel quando ele declara: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Sabia exatamente a sua função, que era preparar o caminho do Messias. Assim como os patriarcas, os profetas, antes deles, também prepararam. No versículo 27 a 30, e diz: uma pessoa só pode receber o que lhe foi dado dos céus. João falando sobre ele. 28, eu não sou o Cristo, já disse isso. Fui enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a sua voz, quando ouve a voz do noivo. E a minha alegria, e esta é a minha alegria, que agora se completa, é necessário que ele cresça e eu diminua. Ele fala muito bem do casamento. Quando João coloca ali o casamento, ele está falando que o casamento deve refletir o relacionamento do Senhor com a igreja. João era o padrinho do noivo, o amigo do noivo. Uma diferença entre Deus e o homem é que Jesus não é apenas um ungido designado por céu, mas sim um residente do céu. E aqui João está se colocando como um amigo do noivo que se alegra com o casamento do noivo com a igreja. E por isso ele tem que diminuir e o noivo, Cristo, tem que crescer. Como nós vimos na semana passada, um ótimo exemplo para nós que estamos pregando o Evangelho, que estamos fazendo a obra de Cristo. Quanto mais a gente se diminui, mais Cristo cresce. E isso é o importante. Quando testemunhamos das nossas vidas, das nossas vitórias, o mais importante é que Cristo cresça e nós vamos nos diminuindo, porque é através de nós que Cristo faz a sua obra. Então é uma lição muito importante que João está trazendo aqui. E uma diferença entre Deus e os homens, como me referi, é que Jesus não é apenas um ungido e designado por céu, mas ele é um residente do céu. O verso 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como da terra. Isso é quem nós somos. João Batista foi privilegiado, um precursor de Jesus. Não era de origem divina. Ao contrário, foi concebido nascimento terreno. Ele nasceu um pecador e fez parte deste mundo caído. Ele é redimido pela fé no Salvador, o único. Verso 31 e 32 escreve: ele testifica do que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Jesus disse várias vezes: ele só faz o que seu Pai está fazendo. Jesus está numa missão. Jesus não está numa missão. Ele está com uma missão com o Pai. Ele não está nessa missão sozinho, porque ele com o Pai são um. A parte triste aqui é que ninguém aceita o testemunho. Importante destacar aqui que o ninguém representa a grande maioria que rejeita o dom da salvação. Não é o ninguém na sua totalidade, mas o ninguém que grande parte. O Espírito de Deus é quem atrai os crentes a Jesus, através do seu Espírito, dos lábios de Jesus e dos lábios daqueles que nele creem, o testemunho dele sobre a verdadeira obra de Cristo, sobre Jesus. O nosso testemunho que cremos em Jesus faz com que o Espírito Santo trabalhe nas vidas das pessoas que ouvem. Versículo 33 a 34 diz que quem aceita isso? Ou seja,
a verdade sobre Jesus. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Certificou que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus dá o Espírito sem limite. Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, é um. O Espírito falou através de João Batista. O Espírito Santo começaria a habitar em massa nos crentes no Pentecoste, após a morte e ressurreição e ascensão de Jesus. E o Espírito Santo está vivo hoje, ativamente, atraindo pessoas para Jesus, tornando-se parte delas e levando elas ao testemunho da obra de Cristo. E o capítulo 36 termina com... O capítulo 3 termina com o verso 36, que é uma referência ao verso 16, a responsabilidade do homem em aceitar e rejeitar o Filho. No 36 ele acrescenta: a verdade que a ira de Deus permanece. Se permanece, significa que já está. Já estava. Então já estava condenado. Já estava com a ira de Deus sobre a pessoa. Responsabilidade em permanecer condenado ou receber a salvação de graça pela fé, por crer. Alguém para te livrar. Alguém para abrir os seus olhos, para explicar na prática o que é nascer de novo. O que a lei e os profetas apontavam. E morrer pagando um preço. Ninguém é merecedor. Já nascemos condenados. Isso é justo? Sim, Deus assim determinou. Pela queda, pela natureza que carregamos pecaminosa. Mas para o que crê, uma esperança, a salvação, a vida eterna, no presente e selados para o futuro, para estarmos com Deus. E com isso chegamos ao nosso segundo e último princípio. Quem crê tem a vida eterna, e quem não crê permanece condenado. Quem crê tem a vida eterna, e quem não crê permanece condenado. Como saber que você tem uma vida eterna assegurada por Jesus te encoraja a pregar o Evangelho aos outros? Como saber que Jesus pagou o preço com a sua própria vida, para te libertar da condenação eterna, te encoraja a viver, apontando para o futuro eterno, e não só para o teu presente, para o momentâneo, para as dificuldades momentâneas, ou os prazeres momentâneos. Como saber que Jesus pagou o preço com a vida, para te dar libertação eterna, libertação da condenação eterna, te encoraja a viver apontando para o futuro com Ele, e não nos prazeres momentâneos ou dificuldades momentâneas. Tenha uma ótima semana, até semana que vem. Deus te abençoe.